Programa DOC TV. Presos comuns. Os reflexos do golpe militar de 64 na pequena Itambaracá, no Paraná, analisados pelo próprio documentarista que vivenciou a prisão de seu pai. DOC TV. Quando a realidade parece ficção, é hora de fazer documentários. Quando estava fazendo a produção, preparando, né, assim, o projeto do filme lá onde foi que vocês enterraram nossos mortos, né, que era a ideia de fazer um filme sobre lá, o livro do Aloysio, a gente comentando, né, sobre esses fatos, assim, alguns presos políticos lá do interior do Paraná, do sudoeste do Paraná e tal. Aí eu falei, me veio a ideia também desse fato ocorrido em 64 em Itabaracá, que era sobre os presos, as pessoas comuns que foram presas lá em Itambaracá, inclusive o meu pai, né, que foi um dos personagens, assim, uma dessas 90 pessoas que foram presas, né, na cidade. E isso tudo, a gente tem que ver que, assim, esse filme é uma espécie de uma prestação de conta, né, com as minhas lembranças, as minhas memórias de infância, né? Assim. Aqui tinha uma jaqueira enorme, uma jaqueira. Até a delegacia, mas daqui a pouco a gente tá de volta. Não é nada demais não. Daqui a pouco o senhor tá de volta. Dá licença. Fica tranquilo. A gente só vai levar ele na delegacia, mas daqui a pouco a gente tá de volta. Como aparece no próprio filme, começa com a lembrança do meu pai sendo preso, né, que é uma lembrança de infância minha, aí eu fui buscar nas pesquisas, descobri, conversar com as pessoas e tal. Eu tive um período que eu fiquei lá no norte do Paraná, que minha mãe estava doente, aí eu fiquei um período lá e tal. E comecei a pesquisar esse material, pesquisar essas histórias e tal, conversar com as pessoas, né? E aproveitei esse período que estava lá, gravei algumas entrevistas que estão dentro do filme, né? Talvez a entrevista principal, que é a do Juca Barbeiro, quando eu comecei realmente a fazer o filme, a produzir o filme, o Juca já tinha morrido. E graças àquela entrevista, as duas entrevistas que eu gravei com ele de 2 horas, o filme se sustenta nessas 2 entrevistas. Se eu não tivesse feito isso naquele período lá, eu tinha perdido essa ideia, não tinha ficado, porque só seria possível reconstruir de forma fictícia, que eu mesmo sabendo da história, não tinha como fazer isso se eu não tivesse gravado essa entrevista nesse período que eu tive em Itabaracá. Eu fiquei olhando aqui, ó. Ele passa mais um pouquinho e cortava o negócio. Aí.
diabo mora no detalhe. O diabo mora no detalhe. Se você não tirar a coqueira daí... Tem que amarrar o chinelo primeiro? Não, o Jota coloca depois. Chinelão no cocô. Vamos lá, moçada, vamos lá, Tudo vamos lá. falcatrua. Trabalhando. Tudo falcatrua. Não, assim, né? Em cima da árvore. Olha lá o cara. O JM subiu na vida, hein, JM? Beleza, hein? Aqui, Fatista. Você coisa da cabeça do valete, né? Vai menos mal, né? Pra quem queria colocar uma porta de carro. É, né? Imagina, cara, pendurar uma porta de carro aí, que jeito. Virar um carro de carro aí? Não, ele queria, não era pra ser chinelo. Ah, não? Não. Pode de carro. Porta de carro, É uma paralama. árvore de ferro. Uma árvore Ia de ser ferro. uma árvore, é. Chinelo pelo menos é bonitinho. É, fica pé de chinelo, né? Eles não vão tirar essa árvore daí. O que você acha que é essa árvore aí, pé de chinelo? Por que será que o Palito mandou fazer isso aí, você sabe? A produção do filme começou, lógico, foi aprovado no DOC TV 4, né, pelo Paraná, né, o DOC TV 4 da TV Cultura. E o projeto aprovado, a gente sempre, né, antes de começar a produção, sempre é feito umas oficinas em Brasília, oficinas de produção, oficina de desenvolvimento de projeto e tal. E nesse período que eu fiquei trabalhando o desenvolvimento de projeto em Brasília, então teve muita discussão em cima dos filmes apresentados, dos projetos anteriores. Estava acontecendo, rolando muito nas discussões, a questão de cinema conceitual, colocando essa ideia do cinema conceitual como se fosse realmente... Na verdade a gente estava lá para discutir a produção de um documentário, de apenas um filme, um programa de TV, e só que está muito impregnada essa ideia de cinema conceitual. Aí apresentaram um filme lá, que era um tempo todo o filme, até uma opinião do Jean-Claude Bernardet, que o filme era um filme que acontecia em lugar nenhum, que não ia para lugar nenhum e não falava sobre nada. Até um sujeito da plateia chegou e falou, bom, para que fizeram o filme então, se era um filme sobre lugar nenhum, que não ia para lugar nenhum e não falava sobre nada, né? E discutia-se até o ponto de vista da pedra, de uma pedra que era jogada no buraco. Então, eu só para dar uma cutucada assim, nessas questões do cinema conceitual, eu resolvi abrir o filme com uma imagem, né, do cara, sujeito sentado na entrada da cidade, ao pé de uma árvore, né, que foi montada pela gente, uma árvore de sapatos e com objetos pendurados e tal, e com uma árvore de chinelo. Né, mas não era uma árvore de pé de chinelo, era uma árvore de objetos, de coisas penduradas, que são coisas, objetos que às vezes acontecem, que sempre tem nessa cidade do interior, coisas assim que passam despercebido nas entradas da cidade, e que de repente é interessante, e que dava um mote para começar a discutir o filme. Take home!
repente as histórias das pessoas eram muito interessantes também, dava um filme paralelo às histórias das pessoas. Por exemplo, foi muito emocionante, interessante ver o Bilinha, que é o filho do soldado Erotides, que era o soldado que foi encarregado de prender o pessoal e tal, e tal. O Bilinha contando assim, de como o pai dele morreu, a morte do pai dele e tal, do soldado e tal, né, o acidente que ele teve, contando a vida do pai dele, assim, quer dizer, algumas histórias paralelas que foram muito interessantes. A história do cara que depois que sai da reunião do sindicato, vai lá no terreno e marca o terreno, marca uma das propriedades do Matsubara lá com pedras, que aquilo dali ele já começou a fazer a reforma agrária pelas terras do Matsubara, feito o loteamento do pedaço que era dele. E naquele trecho, assim, ele acabou de fazer o discurso, né, para uma criançada que estava acompanhando ele. Chegou os jipes do exército e prenderam ele, levaram ele preso também. Esse foi o Durvalino. E tem várias histórias assim, que às vezes que não estão no filme, né, assim, mas que foi interessante. O Jaime Preto, por exemplo, que foi das pessoas presas como comunista, foi sempre cabo eleitoral do Geraldo Maluf, que foi prefeito várias vezes do Baracá. E o Silvio mesmo coloca, meu pai era um cara de direita. Era um cara de direita, e o Jaime sempre foi cabo eleitoral dele. Como que o Jaime, acusado de comunista, podia ser um cabo eleitoral do meu pai, que era um cara de direita? E o Silvio limita alguns discursos do Jaime. Isso é interessante, talvez isso fique de incluir na cena dos extras aí. Olha, você quer que vá chegando nele? Pega lá, amor, traga aqui antes de você sair. Não, é fixo, bem fixo mesmo. E assim mesmo? Não. Te lembra do clube da esquina, companheiro? Na casa vazia, o silêncio e você coloque o eloquente entre o sim e o porquê. Na casa vazia, o silêncio e você coloque o eloquente entre o sim e o porquê. Na casa vazia, poder entender que o dois virou um, que o dois virou um, que o dois virou um, como era pra ser. Como era pra ser. Como se ouvisse no rádio se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos.
casa vazia, o silêncio, você. Na casa vazia, poder.